você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar, até vir me buscar, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha, troquei pelo grande dia, que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse viver pra sempre, até sermos um, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar a distância existir, sem deixar o que começou em mim. Boa noite, queridos, amados que estão aí ouvindo essa live do Espírito Santo. Nós queremos pedir licença para vocês, porque nós estamos adentrando ao seu lar nessa sexta-feira e estamos crendo que Deus já está manifestando o poder em sua casa, através do poder da palavra que nós vamos ler. Eu quero convidar vocês para uma reflexão em alguns minutos, que está no livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 24 ao 28. Provérbios, capítulo 30, 24 ao 28. Está escrito estas palavras: essas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de grande sabedoria. A primeira coisa: a formiga são criaturas de pouca força, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos, que também são fracos e débeis, e contudo eles fazem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm líder, não têm rei, contudo eles andam em bando e se repartem, se dividem. O outro item, o 28. A aranha se pendura com as mãos, mas ela mora em palácios. Até aí. Eu vejo que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver, o livro de Provérbios, ele tem 375 provérbios. E talvez, ao contrário do que muitos pensam, não foi Salomão que escreveu os 375. Outros escritores também escreveram o livro de Provérbios. E eu quero falar em especial sobre um desses escritores que escreveu Provérbios 30, Agur. Agur era um sábio, o qual foi conselheiro de Salomão. Assim como Aristóteles foi conselheiro de Alexandre o Grande, assim Agur era conselheiro de Salomão. E ele escreve esse Provérbios 30 para 2 amigos. E eu quero falar sobre o que ele escreve para
o amigo chamado Cal e outro chamado Tiel. Esses dois amigos, Agur vai passar alguns conselhos para eles, e que serve para nós que estamos vivendo essa campanha de 40 dias de milagres, e o que precisa acontecer na nossa vida, porque nós dependemos de uma direção de Deus para tudo aquilo que nós vamos fazer. E agora Agur começa falando com o Cal. O Cal, presta atenção no que eu vou te dizer. Tiel, fique atento naquilo que eu vou falar. Veja como se comportam as formigas. Elas não têm força, mas no entanto, elas preparam a sua comida no verão, para que no inverno não tenham falta. Eu quero dizer que esses conselhos são tão preciosos para a nossa vida, porque Agur manda o Cal e Tiel prestar atenção, ouvir bem esses conselhos e olhar para a formiga, que no verão ela vai buscar o alimento e ela vai colocar armazenado o alimento para que quando chegar o inverno não venha faltar o alimento. Lições inauditas para nós. Estamos olhando para a formiga, porque ela tem a atitude de ir buscar o alimento. E ela vai buscar e depois ela traz o alimento e vai armazenar e vai guardar. Ela está mostrando para cada um de nós, para que entenda a direção, para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Para que o milagre aconteça, nós temos que nos dispor, nós temos que ir buscar, porque o milagre só acontece em cima de um desejo do seu coração. O milagre não vai acontecer assim do nada, tem que ter um esforço, um empenho, uma busca. As formigas, elas vão buscar, depois elas trazem e elas vão administrar. Nós precisamos buscar a bênção de Deus, buscar a provisão para a nossa vida e ser administradores da bênção de Deus. Nós precisamos saber nos comportar de uma forma de administrar aquilo que Deus tem entregue para nós. Muitas pessoas recebem e não sabem administrar aquilo que receberam de Deus. Eles falham na hora de poder ter o controle daquilo que receberam de Deus. Mas essa noite Deus está, através da formiga, nos ensinando e nos dando uma direção nessa campanha do milagre, que nós precisamos adquirir, nós precisamos juntar, podemos ter o controle daquilo que Deus tem entregue para nós. Nós não podemos esbanjar e nem abrir mão daquilo que Deus deu para nós cuidarmos. O primeiro conselho é que você possa cuidar daquilo que Deus tem entregue nas suas mãos. Primeiro tem que ter a busca, tem que buscar através da oração, tem que buscar o poder, a graça, a sabedoria, buscar uma estratégia de Deus e cuidar daquilo que recebeu para que você seja bem sucedido. Existem muitas pessoas frustradas, derrotadas, porque elas não conseguem cuidar daquilo que elas receberam de Deus. O segundo conselho que Agur, ele dá para esses dois amigos,
Tiel e esse outro amigo dele também, o qual eles precisavam aprender e ter uma direção de Deus para a sua vida. O Cal e Tiel. E ele fala: olhe agora para os coelhos. Os coelhos são fracos, são débeis. Para quem é caçador sabe que um coelho, quando você vai na mata para caçar, o coelho é tão bobinho que muitas vezes ele se apresenta na frente da arma. Ele se apresenta muitas vezes na frente, o qual é aquele que vai matar ele. Ele chega até chegar perto, até muitas vezes vir na mão da pessoa. Ele não tem muito controle daquilo que é a mentalidade. O coelho ele é débil, ele é inocente, mas no entanto, mesmo sendo débil, ele constrói a sua casa na rocha. Ele constrói a sua casa num lugar seguro. A sua habitação, ela está firmada na rocha inabalável. O que eu quero dizer com isso nessa noite, queridos? Mesmo sendo débil o coelho, ele constrói o lugar da sua segurança, ele constrói numa rocha. Eu quero dizer que tanto o Cal e Tiel estavam recebendo conselho para construírem a sua confiança em Deus, para colocarem a sua confiança na rocha inabalável, na pedra de esquina, aquela que foi rejeitada pelos edificadores, mas ela foi eleita por nós. E eu quero dizer para você nessa noite, nós vamos orar. E sobre esses dois fundamentos, eu quero que você coloque a sua vida como a formiga. Vai aprender com ela, que trabalha no verão intensamente para ter provisão no inverno. Tem muitas pessoas sem provisão, porque no momento do verão, eles vão para as festas, para o churrasco e para os deleites com os falsos amigos. E na hora do inverno, na hora da dificuldade, na hora da doença, eles não têm nenhum amigo para estar ali trazendo um alento, um conforto na hora da dificuldade. E o coelho se estabelece a sua casa na rocha, no lugar seguro, porque ele sabe que ali ele está bem guardado. Nós vamos ouvir uma bela canção e logo em seguida eu quero orar por você sobre essa direção de Deus para que o milagre se estabeleça na sua casa e na sua família. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Glória a Deus. Agora nós vamos orar, pedindo que Deus venha dar uma direção para você, para que a provisão que Deus está colocando na sua vida, ela seja bem guardada. Coloca nos armazéns, para que quando chegar o inverno você tenha provisão, uma poupança, uma reserva guardada para os momentos difíceis, aonde você possa recorrer e suprir a sua necessidade. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, mediante a esses conselhos, mediante a essa observação das formigas e também do coelho, nós queremos guardar a provisão. Nós queremos ir buscar o nosso milagre.
e buscar a provisão de Deus. E que o Senhor venha abençoar, que a nossa vida esteja guardada, a vida de cada um dos queridos, elas estejam guardadas através, Senhor, das suas casas, estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. Queridos, nós vamos continuar com mais 2 conselhos que Agur deu para o Cal e para Tiel, seus amigos. Ainda ele continua dizendo: olhem agora para os gafanhotos. Os gafanhotos não têm rei, não têm comandante, mas no entanto, eles saem em bando, e eles agem de uma forma que se repartem. Eles têm em comum dentro deles que eles precisam andar unidos. A igreja de Jesus Cristo, você que está me ouvindo, precisa andar unido com alguém. Provérbio africano diz: se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir mais longe, leve alguém com você. Jesus disse: é bom que sejam 2, porque se um cair, o outro levanta. O gafanhoto sabe o que é viver em unidade. A igreja de Cristo, ela vive em unidade. Ela deve viver em unidade, sem a preocupação de uma placa. Mas nós somos servos do Senhor Jesus Cristo, e a missão que nós temos é uma missão comum, que é de ganhar almas para o reino de Deus. Os gafanhotos, eles andam em bando. Se você ver um gafanhoto, talvez você pode até pisar nele e matar, porque é somente um. Mas se você ver um bando de milhares, até de milhões de gafanhotos voando, sobrevoando os ares, você vai ter medo, por causa do barulho, ele vai trazer um assombro. Quando nós estamos unidos, quando nós compartilhamos da mesma fé, nós colocamos medo no inferno. Quando nós compartilhamos do mesmo objetivo, nós colocamos medo no inferno. Quando nós nos unimos, nós conseguimos realizar grandes coisas. E o que nós aprendemos? Agur estava falando: Tiel e o Cal, olhem para os gafanhotos. Eles permanecem unidos, eles agem unidos, eles agem em bando, não há neles nenhuma divisão. Ali há soma e há multiplicação. E quando existe isso no meio do povo de Deus, a soma e a multiplicação, nós só crescemos. O reino de Deus prospera, porque nós tomamos todo o reino das trevas. O reino de Deus, ele se estabelece, porque ele é tomado à força, porque nós agimos em comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E agora o 4º conselho para o Cal e Tiel. Agur fala: olhem para as aranhas. Elas com as suas mãos se penduram, e elas de um lado para o outro, elas chegam a morar em palácios. É difícil uma mansão, é difícil uma casa, um casarão que não tenha uma lagartixa, que não tenha uma aranha. Ela, com toda dificuldade, com as suas patas, se é que se chama assim, os seus pezinhos, são 8. Elas ficam embaralhadas nela mesmo, conseguem bater nelas mesmo, porque elas não conseguem andar com facilidade. Com dificuldade as aranhas caminham. Quando elas estão na sua teia, elas têm facilidade, mas no chão e na parede, elas têm uma dificuldade para andar. Mas no entanto, elas chegam a morar em palácios.
O que eu quero profetizar para você que está vivendo a campanha, que nós estamos os 40 dias de milagre. Ainda que você possa estar enfrentando as dificuldades, estar se batendo pelas adversidades. O que quer dizer com isso para mim e para você? Persista, não desista. Continue mesmo se batendo, mesmo no meio da dificuldade como aranha, mas você caminhe, porque você vai morar em palácios. A Bíblia diz que Deus nos tirou do montouro de lixo e fez nos assentar no meio dos príncipes. Você vai assentar no meio dos príncipes em lugares que você não imagina. A Bíblia diz que nós estamos assentados em lugares celestiais. Mesmo em meio aos não, mesmo em meio às palavras contrárias, isso não é para você. Você não vai conseguir. Mesmo assim, insista, persista. Se esforce, não desista, porque Deus tem palácios para você. E com esses conselhos que nós recebemos, da vida da formiga, da vida do coelho, da vida dos gafanhotos e da vida das aranhas, o milagre de Deus, ele acontece na nossa vida através de uma direção. Nós vamos ouvir mais uma bela canção. E em seguida, eu vou estar orando por você, para que o milagre de Deus se estabeleça na sua vida, porque eu creio que você vai buscar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento, para que Deus te dê graça e sabedoria, para que você possa alcançar nessa noite. Você que está me ouvindo, quem sabe alguém que é motorista de Uber, você que está aí no prédio trabalhando nessa sexta-feira, você que está acompanhando pelas redes sociais, essa live do culto do Espírito Santo, eu quero orar por você, querido irmão, querida irmã, que está numa situação que precisa de uma direção. O milagre de Deus para a sua vida é a direção que você recebeu nesta noite. Você construa a sua casa na rocha, você busca em Deus, e Ele vai estar abençoando a sua vida. E como os gafanhotos, você vai andar em unidade. Nós vamos orar e você vai morar em palácios. Você vai ter esse privilégio. Vamos orar. Eu quero orar por você nesse momento. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do poder da Tua palavra, eu sei que para Deus nada é inatingível. O coração pode ser mais duro, mas a Tua palavra fala que o martelo esmiuça a penha. Que esse coração seja derretido por Deus. Que esse coração seja aberto, se abra para o Evangelho, essa mente, esse coração, e o Senhor possa transformar a vida desse homem, que ele possa ter uma direção, através da palavra que foi ministrada nesses minutos, que o Senhor possa alcançar, Senhor, através desses 4 exemplos simples, para alguns até insignificante, mas que traz grande sabedoria para nós. Abençoa o pastor Toninho, abençoa a pastora Lourdes, abençoa, Senhor, o pastor Rafael, o pastor Newton,
Abençoa todos aqueles que fazem parte do culto do Espírito Santo. Que o Senhor venha abençoar o teu povo, o Shepola, possa abençoar o João, abençoar cada um que está envolvido nesse grande projeto que é a obra de Deus. E nós vamos caminhando, crescendo e sabendo que para todas as situações Deus tem um escape e tem uma direção. Abençoa o nosso Brasil, abençoa Piracicaba, São Paulo, Brasil, e abençoa Israel. Nós pedimos, Senhor, direção para a nossa pátria, e nós te louvamos por essa sexta-feira e por esse momento tão agradável na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor.